Estamos à disposição para responder perguntas. Dr. Hector. Ok. Vai ser uma lecture, uma palestra? Eu queria perguntar ao Dr. Mauro como se pode explicar esta baja ingesta de energía y alta prevalencia de obesidad en América Latina, solo por el bajo gasto energético o cree que hay alguna otra causa. En la verdad, yo creo que... Me esqueci. Na verdade, eu acho que existem muitas causas para avaliação. A primeira coisa que nós estamos discutindo para todos os macro e micronutrientes é a redução pelo volume importante em misreporting. Então, nós temos que avaliar só o grupo que tem normal reporting e tirando todos que têm over-reporting e under-reporting. Mesmo assim, o volume de pessoas com ingestão energética baixa é muito grande e o que é interessante é que o Chile, que é o país que tem o maior número de pessoas com excesso de peso, é o grupo de pessoas com menor ingestão energética geral e que tem uma composição nutricional pior. Então, nós temos uma baixa densidade nutricional e uma condição complexa de análise. Simultaneamente, é o país com o maior número de pessoas sedentárias. Então, dá para explicar, de alguma forma, parcialmente, que o sedentarismo pode jogar um fator importante. E a diferença é que nós estamos avaliando não mais por sedentarismo medido por questionários, e sim nós estamos avaliando por acelerometria. Então, o gasto energético deles é avaliado por uma medida objetiva, que é controlada depois por questionários pelo IPAC. Então, muito provavelmente, o sedentarismo joga um papel muito importante dentro da nossa sociedade. Mas não dá para explicar tudo ainda, nós temos ainda que fazer a avaliação mais complexa por determinação, por nível social e econômico, por distribuição pelos grandes centros, pelos menores centros, mas o que chama atenção é que realmente o valor energético é baixo numa ingestão global para a nossa população. E o número de underreporting era mais de 30%, né, Agatha? De misreporting. Eu acho que era mais ou menos em torno de 28% a 30%. A gente precisa rever, mas é um número muito elevado de pessoas que não dão a resposta correta e quando nós retiramos, mesmo assim, a ingestão continua muito baixa. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Pode? Yes. Ok. Na verdade, minha pergunta é para o Dr. Mauro. E porque na sua apresentação, nos resultados do ELANS, que aliás, parabéns pela pesquisa, está muito bacana. Em algum momento, né, quando você está mostrando a inadequação de alguns nutrientes, né, vitamina C, D, cálcio, foram os que eu também noto aqui, os mais importantes, tem uma parte da apresentação que você fala que um dos pontos de conclusão dessa pesquisa era justamente avaliar se haveria ou não necessidade de uma fortificação mandatória, né? E aí, olhando a apresentação do Dr. Shaw, que ele fala da pesquisa do ENHANCE, né? Que mostra que as pessoas que consomem suplementos elas têm uma melhora na prevalência da inadequação de alguns nutrientes. Então, a minha pergunta ela é se, nessa pesquisa do ELANS, vocês chegaram a considerar a suplementação como uma forma de melhorar a saúde da população, como sugestão final. Não, nós não estamos ainda fazendo esse tipo de formulação, mas nós já temos alguns resultados de impacto. Então, por exemplo, os dados de ácido fólico que nós temos mostram que os países, para dar o exemplo que nós temos básico, Equador e Venezuela, nesse momento, que a gente já fez análise em que eles tinham dados muito bem estabelecidos anteriormente, com o impacto da fortificação, o número de inadequação, especialmente para as mulheres de risco,
caiu muito o dado de prevalência de inadequação com um período de avaliação com fortificação. A mesma coisa acontece no estudo ISA, a Michele já trabalhou com isso aqui em ácido fólico, e agora em ferro também se verificou que há uma queda bastante importante com a fortificação. A fortificação pega alguns grupos específicos, então ela pega principalmente o grupo dos adultos sêniores e dos adultos, pega bem. Nos adolescentes um pouco menos e nas crianças menos. Então nós temos que tentar avaliar quais são os tipos de alimentos que nós estamos fortificando, porque só a fortificação mandatória da farinha não é suficiente para todos os grupos de risco. Algo mais? Eu queria fazer uma provocação. Andrew, a gente não pode... eu sempre tenho falado isso, e eu vou continuar falando até alguém me falar que eu tenho que parar de falar isso, mas de qualquer forma, em relação à vitamina D. Então, nós todos sabemos que o biomarcador é o 25-hidroxicólicalciferol, dosado no soro. Mas tem alguns trabalhos recentes que falam que esse não é um dado suficiente e que metabolicamente nós teríamos que também analisar o PTH, que é o hormônio paratiroideu. E isto completaria, então, a análise do estado nutricional relacionado com vitamina D. E, então, eu queria, assim, dada a importância do sol que nós temos aqui no Brasil, hoje não sei, mas acho que até tem, né? Que eu não saí lá fora. Mas que é a fonte principal, né? E que da restrição, ele mesmo falou isso, da restrição da ingestão de vitamina D com alimentos, que é restrito, não é tão importante assim, né? Desde que o maior percentual depende da incidência de ultravioleta. Então, se isto for, tem alguns trabalhos que mostram que se você levar em consideração os dois biomarcadores em conjunto, a prevalência cairia pela metade. Eu não quero desvalorizar de forma nenhuma os dados que ele apresentou, que são perfeitos e a gente tem que realmente pensar nisso, mas eu não posso deixar de falar nisso porque também pode ser uma alternativa para que a gente avalie esse dado. Yes. Sure. That's an excellent point. I think you're absolutely correct that serum PTH should also be taken into account, and most of the studies from maybe the late 1990s, early 2000s, is only looking at serum 25-hydroxy-D. But to make a truly optimal situation is to have the PTH come down to a certain level. I don't know the data to know well enough what that PTH value should be. But agree, I definitely agree with that. I also agree that we need to take more of a holistic approach. I present the scenario to make the case for supplementation, but really we should look for all sources, including the sun and the diet. Vitamin D is naturally low in most foods, so we'd look to fortification, but fortification policy has not caught up with the science yet. If you see, even in some countries, even close to the equator, even in the summertime, for whatever reason, 25-hydroxy-D levels are still low. Can be because of lifestyle, like living in the city, being in the conference all day, not exposed to the sun. And then there's the issue of obesity as well, where body fat is inversely correlated. The 25-hydroxy-D gets sequestered in body fat. So I think it does take a more holistic approach. It's not just one way or the other. And I agree with your comment on PTH as well.
Você tem alguma notícia de como é na Califórnia, que tem um monte de sol? Well, when the marine layer is not in, yes, the sun is always shining. However, I believe I've seen data even from Southern California, even in the summertime, serum 25-hydroxy-D levels are still low. And it's probably lifestyle related, people being indoors because of work all the time. So. Somente um comentário de que nós conversamos no Brasil, sendo um país ensolarado, um país que tem bastante exposição. Alguns grupos de risco, no entanto, não estão tomando sol. Nossas crianças nós estamos dizendo que elas estão sendo embutidas dentro das suas escolas, das suas creches em período integral, onde não há exposição ao sol, com períodos de pátio são de pátio coberto e pouca brincadeira ao sol, e nas classes sociais e econômicas altas se discute muita proteção, nas baixas não tem proteção, mas também as instalações são muito ruins e não há brincadeiras ao sol. No Nutri Brasil Infância 1, que a gente fez a avaliação de todas as creches do Brasil, públicas e privadas, o volume de crianças que ficavam realmente expostas ao sol durante o período de brincadeira era muito pequeno. Então, acho que a gente precisa tomar algumas decisões. Vai haver agora uma reunião da Anvisa com o Ministério da Saúde e com a Sociedade Brasileira de Pediatria, da Dermatologia, onde vai se discutir fotoproteção. Eu acho que tem que se discutir que tem que haver um meio termo entre fotoproteção e, ao mesmo tempo, exposição adequada, nos horários adequados para toda a população, né? Héctor. Solo para reforzar la paradoja del sol y la vitamina D. O sea, obviamente que el sol es la fuente principal de vitamina D. Yo creo que medir ingesta de vitamina D de los alimentos naturales como que no aporta mucha información. En México, el Instituto de Salud Pública muestra datos en niños con 50% de deficiencia, que es un país muy asoleado. Si uno le suma los niveles subóptimos, prácticamente el 80% de los niños están en niveles deficientes o subóptimos. En mujeres, en México lo mismo. Noel Solomons en Guatemala mostró niveles dramáticos de deficiencia de vitamina D en poblaciones mayas. Claro, hay gente que está cubierta, ¿no es cierto? Entonces, el sol se ha convertido en una fuente poco confiable, desgraciadamente, y en este minuto la discusión en Codex está precisamente en eso, porque Codex está recomendando, la recomendación que está en discusión en Codex es de 5 a 15 microgramos por día, dependiendo del grado de exposición solar. Y la discusión está precisamente centrada en que la exposición solar es hoy, por las razones que ustedes han estado poniendo y que no quiero repetir, algo bastante incierto. Temos tempo. Se eu quisesse tomar o tempo todo de vocês, eu faria uma enquete aqui. Quem é que já fez a determinação dos níveis de vitamina D nessa plateia? Então, vocês veem que tem muita gente preocupada. Quantas de vocês deu deficiente? Eu vejo muitas pessoas sadias com deficiência. Isso, para mim, é surpreendente. Então, eu fico preocupado com pessoas sadias. Eu acho que... acho que a gente precisa pensar um pouco nesses parâmetros, né? E a outra coisa que o Mauro acabou de lembrar, que é o ponto de corte, né? Então, acho que esse também é um dado que está sendo bastante discutido. Provavelmente, o que é considerado deficiente pode, eventualmente, não ser,
né? Mas, de qualquer forma, eu vou sair daqui correndo para ir para a piscina, ficar no sol. Na hora do almoço, não. Eu vou experimentar a vitamina D do alimento. Quem mais? Sou eu. Por favor, Olá, Thaís. bom dia, né? Eu sou a Thelma da Abbott. Primeiramente, queria agradecer todas as apresentações, foram super ricas. E a minha pergunta vai para você, Tati. Na sua apresentação sobre a pesquisa, você falou que teve uma pergunta sobre para que serve o suplemento. E tivemos 74% que a população entende que é uma complementação da alimentação. Quando você fez essa apresentação lá para a Anvisa expôs algum pensamento deles ou alguma preocupação em relação a esse dado? Obrigada, Thelma, pela pergunta. Muito boa, por sinal. Essa questão é interessante, né? Porque a pergunta inicial da Anvisa era justamente se suplemento não era um nicho e ninguém estava consumindo. E aí, de repente, o assunto vira uma preocupação, né? Porque, bom, então tem bastante gente consumindo. Então, a gente teve até algumas discussões, né? Não no dia eles só assistiram realmente à apresentação, mas depois alguns questionamentos se não seria um excesso de consumo ou não, né, da população. Bom, mas os dados estavam lá, na verdade, e eu acho que é mais uma oportunidade justamente para revisar essa questão e investir bastante em educação do consumidor, né, que também faz parte é um papel da Anvisa, é um papel também de todos nós, né, do ponto de vista de indústria. Então, acho que tudo isso é uma oportunidade. Bom, eu recebi uma ordem aqui. Quando a gente recebe ordem, especialmente das mulheres, a gente tem que obedecer. Então, acho que está na hora do almoço. Eu queria agradecer muito aqui aos palestrantes do período da manhã, Dr. Andrew, Tatiana, Mauro, e acho que nós podemos continuar à tarde, então. Bom almoço para vocês, and take care.